Oi, eu sou a Tarô da Pequena Sábia, eu sou a Júlia e hoje a gente vai falar sobre consumo e sobre descanso. Vem comigo? Olá, bem-vindo ao Tarô da Pequena Sábia, eu sou a Júlia. Hoje nós temos uma mensagem. Na quarta-feira a gente não teve o nosso episódio e hoje eu tô num dia bastante cansativo, mas ao invés de correr, de querer apressar esse episódio, eu resolvi fazer o contrário, né? Aproveitar para a gente ter uma conversa tranquila, aproveitar esse momento para recarregar as energias, esteja você começando o seu dia, terminando o seu dia, no meio do seu dia, esteja você descansando ou trabalhando, ou estudando, ou fazendo o que for. Aproveitando esse momento para a gente conversar bem tranquilamente, aproveitar esse momento para me centrar, para me aterrar hoje que é, né? Bom, hoje não, que quando o episódio for ao ar já vai ser dia 23, mas hoje dia 22, dia da Terra, esse elemento que nos centra, né? Que nos sustenta. Então aproveitar esse momento para a gente conversar. Antes, é claro, se você não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram e no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita para maratonar o podcast, tem muita coisa legal. Toda segunda-feira a gente fala sobre aprender a ler o tarô, a se aprofundar no tarô. E nas quartas e sextas a gente tem mensagens. Então já deixo um spoilerzinho que na próxima quarta nosso episódio vai ser especial sobre Soen, que é uma celebração da roda do ano que está chegando, que acontece na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Aliás, dia 31 não, dia 30, né, de abril, aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte, que é do dia 31 de outubro ao dia 1º de novembro. Então, quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre Soen, explicar como que é, o que é, até para quem quiser, né, se sintonizar com essa energia, né, e saber qual que é essa celebração que é considerada o nosso ano novo, né, dentro da Wicca, dentro de outras vertentes da bruxaria também. Bom, muito bem, então, mais uma coisa, se você não sabe, não viu, agora a gente também tá no YouTube, então segue lá o canal, começa a assistir os videozinhos, ainda tem pouca coisa, mas logo vamos ter mais coisas lá. Então tem mensagens, tem coisas bem interessantes, também com o nome Tarô da Pequena Sábia. Bom, e a mensagem de hoje que eu tô vendo, primeiro as cartas do tarô que eu tirei aqui. Eu tenho o rei de pentáculos, o 8 de espadas e a rainha de varinhas. E eles estão me fazendo pensar muito nos nossos exageros, na nossa gula, não só a gula de comida, eu digo a gula no sentido de a nossa voracidade, a nossa vontade, né, muitas vezes de fazer muitas coisas, a nossa vontade ou necessidade, né, de fazer muito, trabalhar muito, buscar muito, fazer mil coisas ao mesmo tempo, dedicar todo o nosso tempo, né, a alguma coisa por conta de algo que a gente busca ou que a gente precisa, seja dinheiro, seja estabilidade, enfim, e que por mais que o resultado disso, né, seja muito bom, a gente precise disso, muitas vezes a gente acaba se enroscando também e a gente esquece que as coisas podem ser mais leves, né? Que as coisas precisam ser mais leves, que a gente precisa criar tempo, né? E quando fala criar tempo, muitas vezes a gente ouve uns discursos que tentam colocar muito
a culpa no indivíduo, né? Então, assim, você tem que arranjar tempo, você tem que botar limites, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E muitas vezes, quase sempre, não tá muito na mão do indivíduo, né? Algumas coisas estão nas nossas mãos, sim, mas muitas vezes é porque a gente simplesmente fica preso a uma necessidade, a uma obrigação, a uma questão, e quando a gente vê, a gente já se enroscou demais, né? A gente já ficou naquela situação. A gente cria também, a gente acaba por conta disso criando outras situações, né? Então a gente às vezes desconta a nossa voracidade em uma coisa e em outra. Então, por exemplo, se você se dedica a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou trabalha muito, ou trabalha e estuda, trabalha e cuida de filhos, trabalha e cuida da casa, enfim, você faz muitas coisas. Ao invés de buscar, né, de a gente conseguir se conectar à essência que realmente resolveria isso, que é o descanso, que é a tranquilidade, né, que é a calma, que é o aterramento, que é se centralizar, a gente acaba buscando gastar essa energia em outra coisa, né? Então, por exemplo, é como se a gente tentasse se compensar. Eu não tenho tempo. Então, ao invés de eu descansar quando eu tenho tempo, eu vou tentar fazer tudo que eu não consegui fazer antes. E é normal, é nosso instinto, até porque às vezes a gente precisa realmente fazer muitas coisas, né? Mas às vezes a gente não precisa, ou às vezes a gente acaba, por exemplo, gastando, né, muito dinheiro, ou comendo demais, ou comendo de menos. Enfim, a gente acaba buscando essas outras alternativas, digamos, para compensar essa intensa dedicação, ou essa intensa essas obrigações e tudo mais, né? E a gente acaba esquecendo realmente da possibilidade do descanso, né? Ou a gente acaba se proibindo de descansar porque existe uma certa sensação de culpa no descanso, né? Do tipo, mas se eu descansar, eu vou perder mais tempo. A gente acaba esquecendo que o descanso, ele não é uma perda de tempo, né? Ele é, na verdade, uma forma de a gente ganhar tempo. A gente vive num mundo que vê o descanso, a inércia, que vê o respeito, né, ao tempo, assim como algo negativo, quando na verdade não é, né? Na verdade é algo bastante positivo e bastante necessário, mas a gente vive ainda nessa situação de você passar um tempo com você passar um tempo sem fazer nada, você dormir, enfim, você tá ali com você ainda é visto como uma perda de tempo, né? Mas você tem que fazer mil coisas, você tem que fazer, né, de tudo, você tem que aproveitar o tempo, você tem que fazer o tempo que você tem render 3 vezes mais. E a gente não pode. E aí, por conta disso, a gente vai gerando umas frustrações que aí a gente vai descontando, né, de novo em outras coisas. Aí, ao invés da gente descansar, a gente tenta encontrar coisas que tragam um prazer, né, que tragam uma resposta prazerosa pra gente e que geralmente acaba sendo muito passageiro, porque não resolve a questão em si. Então, por exemplo, se eu resolver comprar coisas que eu não preciso, eu vou ter sim um momento de prazer, né? Eu vou me sentir assim bem naquele momento, mas provavelmente se isso se tornar uma constante, geralmente acaba se tornando, né?
eu vou ter mais problemas, então eu vou continuar tendo essa sensação de desgaste com uma outra coisa ainda, né, além do inicial. Mas, de novo, né, a gente fala muito de trazer essa culpa para o indivíduo e muitas vezes não é a questão do indivíduo em si, né? E eu digo com experiência, por exemplo. Eu muitas vezes faço esse tipo de coisa, né? De tentar encontrar uma outra forma de, de, de me agradar e tal, porque às vezes eu tô cansada e aí eu busco uma outra forma de encontrar essa felicidade que poderia ser encontrada no descanso, poderia ser encontrada às vezes no silêncio, na tranquilidade, no não fazer nada, né? Então, mas é isso, a gente, além de viver num mundo que fala que a gente precisa fazer muitas coisas, a gente também vive num mundo que, além de tudo, é consumista, né? Um mundo que incentiva o consumo de tudo, que incentiva a compra o tempo inteiro. E é até interessante que essa mensagem tenha surgido aqui hoje, porque a gente está pensando, a gente está falando, né, no Dia da Terra, que também é sempre um convite para a gente lembrar e pensar, né, no que a gente tem feito. Gente, tocou meu alarme, não sei se vai entrar na gravação. Mas se entrar, fica aí o pedido de desculpa. Mas enfim, o Dia da Terra, né, também acaba sendo, de certa forma, um convite para a gente repensar o que a gente tem feito, o que a gente tem colocado na Terra, o que a gente tem, né, os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de uso dos recursos da Terra. Então, até para a gente repensar o quanto de lixo a gente gera, o quanto de coisa a gente gera, quanto de plástico a gente usa, o quanto de desperdício a gente cria, né? Então, é um momento para a gente pensar nessas questões também. Então, acho que essa mensagem faz muito sentido com isso também, porque ela justamente faz a gente pensar que muitas coisas que às vezes a gente busca, que a gente coloca, né, na nossa vida, sejam gastos, sejam coisas supérfluas, sejam coisas que. E eu não tô falando de coisas que vocês gostem, né, que a gente gosta. Isso é diferente, né? Uma coisa é você fazer uma coisa que você gosta, que te faz bem. Isso tudo bem. É mais pensando nas coisas que são supérfluas e que a gente vai usando e consumindo e gastando para tentar tapar um vazio, ou tapar um cansaço, ou tapar uma falta, tapar uma raiva, tapar uma tristeza, né? É muito mais nesse sentido, é muito mais no sentido dos placebos, né? Que a gente busca, que a gente usa, que a gente consome, que a gente gasta, para tentar tapar uma questão que poderia às vezes ser resolvida com coisas muito mais simples, como um descanso, como um momento de harmonia, como um momento de tranquilidade, como um momento de espiritualidade, como um momento de repouso, como um momento que você poderia passar consigo mesmo, né, ou com alguém que você gosta, ou com os animais que vivem com você, ou na natureza, né? Então, é muito mais sobre as coisas que a gente coloca para tapar essas frustrações, esses cansaços, essas raivas, né, essa exaustão que pode ter vários sentidos, várias origens, várias formas, e a gente esquece de encontrar, de ver que a gente tem muito dessa paz de espírito que a gente busca ao nosso alcance de forma bastante simples, né? Não quer dizer que eu vou descansar e os meus problemas, as minhas preocupações vão sumir. Óbvio que não, né? A gente tem muitas coisas para lidar, tem muitas questões, a gente tem, né? Não quer dizer que isso vai resolver tudo. O que quer dizer é que até você consegue ficar mais centrado para resolver, né? Então, não vai sumir a preocupação, mas talvez você deixe de adicionar uma nova preocupação, né, a essa questão. E, gente, eu tô falando, mas isso se aplica super a mim também, tá? Então, assim, é realmente uma coisa que é pra gente pensar, né? Acho que muito dessa questão é pensar
o que que a gente consome, o que a gente faz, ou o que a gente doa, o que a gente gasta para tentar tapar esse cansaço, ou esse vazio, ou essa frustração, ou essa tristeza, essa raiva. O que a gente está tentando tapar que poderia ser feito de outra forma. E uma coisa interessante aqui, que agora que eu reparei, no desenho das cartas, que é aquele tarô dos gatos, o 8 de espadas, ele é representado com um gatinho segurando um tubo vazio de papel higiênico e enroscado em vários pedaços de papel higiênico. E a rainha de varinhas, ela é uma gatinha deitada na frente da lareira, descansando, dormindo e segurando, mas dormindo, né, tranquila, um brinquedinho. E isso me faz pensar muito também nessa questão, né? A gente vê, por exemplo, o gato do 8 de espadas, que ele tá brincando com algo que não é um brinquedo, ou seja, ele tá usando o papel higiênico, que ele tá desperdiçando, rasgando, gastando, para uma finalidade que não é aquela, e tentando tapar o que deveria ser um brinquedo. Gente, é uma metáfora bem louca, mas me fez pensar, né? Então, muitas vezes a gente é como esse gatinho aqui. A gente, ao invés de a gente buscar o brinquedo realmente, aquilo que a gente queria, e que aqui na carta ela encontra junto com o descanso, né? A gente às vezes busca coisas que não se adequam àquilo que a gente está vivendo, só para tentar tapar essa falta, né? Para que supra uma necessidade que não é aquela. E isso pode ser tudo, né, gente? Não é só a questão de gasto ou de comida ou falta de comida, mas também pode ser com relação a até relações ruins, né? Ou que, enfim, relações que você acaba mantendo ou trazendo para sua vida que não fazem sentido. Pode ser com relação a vícios, enfim, né? Tudo aquilo que a gente, de certa forma, absorve na nossa vida e que tá tentando tapar um espaço que não é daquilo, né? E que a gente acaba colocando outras coisas porque talvez a gente não pense que. Porque talvez a gente queira mesmo um prazer imediato, né? A gente quer que alguma coisa traga uma solução imediata, uma sensação de tranquilidade, mas a gente precisa, às vezes, buscar as coisas mais simples, né? Buscar o descanso, buscar a alegria com base naquilo que a gente tem, até para a gente tentar encontrar o que está faltando de fato, né? Mas é isso, e não, como eu falei, né? Não é uma culpa apenas do indivíduo, não é uma culpa do indivíduo, né? A gente vive numa sociedade que incentiva esse tipo de coisa, mas talvez seja interessante a gente fazer esse caminho de retorno à essência e às coisas que realmente são importantes, né? Muitos povos, assim, não tão antigos, né? Mas tinham muito o costume do descanso, né? Encaravam o fluxo do tempo e das coisas de outra forma, né? Descansavam de outra forma. E aí foi instaurada essa ideia de que a gente tem que dormir tantas horas, trabalhar tantas horas, fazer tal coisa em tal ordem, e não necessariamente o nosso corpo responde a isso também, né? O nosso corpo está acostumado com um ritmo mais natural, com um ritmo mais primal, né? Não é porque a gente evoluiu mentalmente que o nosso corpo não se lembre dos ritmos ancestrais que carrega. Enfim, acho que fica uma mensagem para a gente pensar e aproveitando, né, esse Dia da Terra, pensar também nessa questão do nosso consumo, né? Assim como o gatinho aqui está desperdiçando um monte de papel, pensar se a gente tem desperdiçado recursos, né? Repensar o nosso uso de plástico, o nosso uso de embalagens, repensar a forma como a gente consome as coisas,
pensar se tem coisas que nós possamos fazer para ser mais benéfico para a Terra, né? Então, se você não faz reciclagem, pensar em fazer reciclagem, pensar em usar, né, embalagens inteligentes, biodegradáveis, usar, por exemplo, shampoo em barra ao invés de shampoo que vem numa embalagem de plástico. Enfim, evitar coisas que levam muito tempo para se decompor, né? Buscar coisas mais orgânicas, buscar soluções, né? Isso não precisa ser algo, não é para se tornar algo caro, né? Não é para ir atrás das soluções caras e inacessíveis, mas pensar em pequenas coisas que dá para repensar, seja diminuir o tempo no banho, seja, né, aqueles cuidados que são básicos, mas que muitas vezes, né, não são realizados. Então, é um bom momento para repensar, né, o que você tem desperdiçado, o que você tem consumido de maneira irresponsável e repensar no que, né, nas pegadas que estamos deixando na Terra. Uma outra carta que saiu aqui é a carta do Guardião Animal, que fala para confiar nos seus instintos, né? Então isso me leva muito ao que eu estava falando, do fato de que o nosso corpo ele ainda tem, né, o seu ritmo ancestral e que muitas vezes a gente não ouve ou não respeita, né? Então é muito para a gente buscar essa harmonia com os nossos ritmos. E por mais que, né, por exemplo, a gente não pode simplesmente pegar e falar, eu vou agora dormir de tal hora e tal, porque a gente tem as nossas obrigações, mas a gente pode tentar trazer um pouco desse ritmo, tentar pensar em formas de respeitar o nosso momento de descanso, de se desconectar das coisas, né, de se permitir realmente descansar, de não tentar também conseguir colocar tudo aquilo que você não fez em poucas horas, né, só para tentar, enfim, só para tentar compensar aquilo que não deu para fazer. E as outras cartas aqui sobre orientações de autocuidado, né? Tem o canto de mantras, então recomendo aí o canto de mantras para ajudar a centralizar, para ajudar a mudar a vibração do corpo. Então, se estiver muito acelerada, pegar um mantra para se acalmar, para parar um pouco, para respirar, para vibrar de uma forma mais tranquila, para conseguir descansar, para conseguir dormir, enfim, um mantra aí para mudar a vibração, né, do seu corpo, do seu organismo e da sua mente, para te ajudar a encontrar esse lugar de descanso. E a outra carta é Crie Arte, né? E acho interessante porque a arte ela pode ser uma ótima forma de conseguir fazer o tempo render diferente, né? Muitas vezes a gente fica tão conectado em tantas telas e em coisas, né, assim, em consumir conteúdo o tempo inteiro, de todos os lugares, né? E a gente não vê as horas passarem, né? Quando a gente vê, parece que já passou muitas horas e a gente não sabe para onde elas foram. E quando a gente faz arte, principalmente, né, pensando numa arte manual, por exemplo, uma coisa um pouco fora das telas, é muito curioso porque parece que o tempo passa muito devagar, mais devagar. Isso é interessante também para a gente perceber o quanto que quanto que a gente se acostumou com um ritmo muito acelerado, né? Então, recomendo também, por exemplo, encontrar esse tipo de atividade, de arte que te ajuda a também desacelerar um pouco, né? Então, enfim, aí tem vários tipos, mas acho que pode ser uma ótima possibilidade também para encontrar esse descanso, essa pausa, né? Bom, é isso, gente, a mensagem de hoje.
E espero que vocês gostem, espero que ressoe com as pessoas certas. Se você gostou, acompanha aqui o podcast, aproveita para já seguir. Me segue nas redes sociais, me segue no YouTube. E também esqueci de falar, mas se quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, um elogio, uma crítica, qualquer coisa, pode mandar um e-mail para pequenasabiatarô com temudo no final, @gmail.com. E é isso, gente. Se cuidem e até o próximo episódio. Tchau. Hi.